Olá, mês passado eu gravei um podcast que ainda não lançou, depois eu venho contar. Mas eles me fizeram uma pergunta que eu fiquei pensando muito nela depois. A pergunta era se eu não tive medo do que as pessoas iam pensar quando eu pedi demissão ali, depois de 13 anos no mesmo emprego, depois de 20 anos de carreira, que eu mudei de país, saí do corporativo, né? Quando eu vim para Portugal, a história aí da minha vida que eu conto tanto aqui. E quando ele me fez essa pergunta, a gente não saiu nada, foi ali no real. E não foi assim uma resposta automática. Eu parei mesmo para pensar e consegui responder verdadeiramente. E eu disse que eu achava que eu estava mesmo cansada de me desagradar. Então, eu não pensei no outro. Eu não perguntei para ninguém, eu não perguntei para minha família, para os meus amigos: olha, essa é a minha ideia, o que que você acha, qual a sua opinião, você acha que eu devia ir, você acha que eu não devia ir, você acha que eu devia pedir demissão? Eu não perguntei para ninguém. Foi uma decisão, assim, do que eu queria fazer, porque eu não queria mais, me decepcionar, né, não me agradar. E eu passei muitos anos, assim, quando eu penso, tentando agradar os outros, sabe, não decepcionar, fazer tudo certo. Já contei isso, eu tenho, assim, essa coisa do perfeccionismo, né, de tentar corresponder, né, o que esperavam de mim, o que projetaram para mim. Até perceber que essa tentativa de agradar, que eu só tive naquele instante ali, daquela pausa da minha vida, de que eu realmente andava muito na lente do outro, daquilo que o outro ia pensar, em vez de estar atrás daquilo que eu queria pensar sobre mim, sabe? Essa tentativa maluca, né, de agradar todo mundo, né, que é totalmente surreal e incontrolável, eu acabei me desagradando muito. Então, assim, eu percebi que de fato, né, eu já contei isso, que quando eu penso nas coisas que eu fiz e que eu construí e tudo mais, no fim, nem estava me fazendo tão feliz assim, sabe. Então, naquele momento, aquela decisão, eu não pensei em ninguém, eu não pensei no que os outros iam dizer, no que meu pai ia dizer, no que a minha mãe ia dizer, no que os meus amigos iam dizer. Eu não posso dizer que não me preocupo em nada, mas aquele momento foi o que mudou a minha vida. E mudou, vivo, né, essa mudança até hoje. Por isso que eu vim trazer um pouco mais dessa história, que me despertou dessa pergunta, e eu queria trazer também um embasamento do livro que a gente vem lendo lentamente aqui nesse projeto que está misturado com tantos outros projetos que eu tenho feito, que é o livro da Mel Robbins, né? O Deixa Pra Lá, ou Deixa Estar, né? Como aqui em Portugal. O nome do livro responde, né, absolutamente tudo, que é o simplesmente deixa pra lá, né, gente? Deixa assim julgarem, discordarem, pensarem o que quiserem. O livro basicamente ele fala só sobre isso, de quanto a gente entrega a nossa vida, a nossa energia, o nosso tempo para opinião, né, para os outros. Eu queria muito falar mais sobre isso. Um dos grandes pesos que a gente carrega, sem perceber, é essa elevada preocupação sobre o que os outros vão pensar. A gente muitas vezes vai construindo a nossa vida tentando prever o que que as pessoas vão dizer sobre nós, o que que elas vão pensar. E isso tira algo muito importante de nós, que era o escolher. A Mel Robbins escreve uma coisa muito simples e óbvia, que eu não sei porque a gente insiste em não aceitar. É impossível controlar o que os outros pensam. Essa é uma verdade. Se eu não consigo nem controlar os meus pensamentos, né, o que passa na minha cabeça, o que vai me fazer entrar, né, num looping de pensamento que eu não sei por que eu fui para lá, como é que eu acho que eu vou controlar a cabeça de outra pessoa? É impossível, é impossível. Enquanto a gente continua tentando controlar o que os outros pensam, a gente não consegue controlar a nossa própria vida. Se a gente continuar tentando controlar o que os outros vão pensar de nós, a gente não vai conseguir controlar nada na nossa vida, né? A gente entrega tudo para o outro, né? Até o nosso pensamento, nosso sentimento, nossas ações. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que sair desse filtro do que vão pensar de nós, né? Eu tenho que pensar assim, o que que eu vou pensar de mim com essa atitude que eu quero fazer? Será que a gente conseguiria parar de perder tempo demais pensando o que os outros vão pensar e a gente começasse a pensar o que que eu realmente quero?
Muitas vezes, o excesso de procrastinação, né, essa coisa que a gente não age, a busca pelo perfeccionismo, né, o excesso de tempo e energia que a gente fica gastando para agradar todo mundo, fazer uma versão ou aquilo que ninguém vai ter, por que falar mal de mim, né, uma ideia totalmente equivocada, como se você fosse acertar, isso gasta tempo demais da nossa vida, né. Os outros vão pensar aquilo que eles vão pensar, e isso não está nas nossas mãos. Nunca vamos chegar num lugar que vamos ter certeza do que o outro vai pensar. Tentar é só gastar parte da sua vida com que não tem a menor possibilidade de ter um bom resultado. Essa que é a verdade. A gente procrastina porque tem medo, a gente tem procrastina porque a gente acha que a gente vai ser julgado, porque a gente pode errar, porque a gente pode parecer ridículo, porque a gente pode decepcionar alguém. A gente tem medo de falhar e aí quando eu falhar, o que que vão pensar de mim? Gente, quantas pessoas deixam de mudar de carreira, de publicar um vídeo ridículo, de começar um negócio, de sair de um grupo do WhatsApp, sabe? De cobrar um preço justo por um trabalho, porque fica imaginando o que os outros vão dizer do julgamento, que talvez nunca aconteça, e que se acontecer, deixa pra lá, né. Se a gente passa a vida toda tentando prever o que as pessoas vão pensar, que vão dizer sobre nós, é deixar realmente um poder, né, muito grande, que é o nosso poder de escolha, de fazer a nossa parte, né, da nossa responsabilidade de construir a nossa vida. Eu sei, a gente não quer que as pessoas pensem mal de nós, né, falem de nós, mas o medo é uma das principais fontes, assim, de insegurança que nos trava na vida, desse sentimento de insuficiência, de que nunca tá bom o suficiente, dessa nossa necessidade humana de aprovação, de aceitação, de pertencimento, mesmo que a gente não gostaria de estar lá, mas a gente quer se sentir aceito naquele lugar. Não é fácil, é difícil, mas a gente tem que começar a tentar, porque neste lugar é muito mais leve. A Mel Robbins também traz uma ideia que pode trazer leveza, assim, até uma diversão, assim, de imaginar, da gente sair de um princípio de que as pessoas vão ter pensamentos negativos sobre nós. Porque as pessoas têm, porque eu tenho, porque é normal, porque todo mundo tem, é uma verdade, é uma pena, mas assim, se a gente sai do tipo: "Meu, vão falar mal de mim", e que então que eu fale bem de mim, que eu fique feliz com as minhas escolhas, sabe? Talvez seja uma maneira também de trazer leveza para esse lugar, da onde a gente precisa agir a encontro daquilo que eu quero viver. O fato que passar a vida inteira evitando algo inevitável, né, que as pessoas vão discordar de você, que as pessoas vão te julgar, que as pessoas vão interpretar errado, né, que elas vão achar que você errou, que você tinha feito algo diferente. Gente, faz parte da vida, deixa pra lá. Isso, assim, não é a sua parte, controlar o pensamento do outro, controlar o julgamento do outro. A sua parte não é proteger que as pessoas não gostem de você. Elas podem gostar ou não, elas podem pensar coisas positivas ou não. E também pensar na ambivalência da vida, né? Que a pessoa pode não concordar, mas mesmo assim amar você, né? Ela pode amar e odiar suas escolhas, né? Pode acontecer essas duas coisas da mesma pessoa, da mesma ação. Tipo, eu amo essa menina, mas ela faz coisas assim que eu odeio que ela faça. É verdade, acontece. Eu sei que é um fato. Quanto mais você, deixar de pensar no que vão pensar de você, das suas escolhas, melhor será a sua vida. É uma verdade. E aí, para fechar o vídeo de hoje, eu queria trazer algo que eu falo muito no Causa ao Leve, que é cuidar da nossa energia, cuidar do nosso tempo, daquilo que é esgotável. A gente gasta muito tempo e muita energia com o outro. Gasta mais com você. Não fica tentando assim, não põe tanta energia assim, naquilo para tentar deixar todo mundo feliz, tentar evitar todos os conflitos, tentar explicar suas escolhas, tentar impedir que alguém fique chateado, se esforçando assim muito, né, sabe, muito tempo, muita energia para deixar todo mundo feliz. É uma energia muito para o outro. Para um pouco desse lugar de agradar, de garantir, não tem garantia, sabe, pega um pouco. Ó, né, começa assim, né, pega um pouco dessa energia, desse tempo, põe para você. Pensa assim, o que que você ficaria satisfeito de fazer. Porque se tem uma coisa que é uma garantia, é que você não vai agradar todo mundo. Colocar energia nisso é garantia que você vai ficar insatisfeito. Sempre vai ter alguém insatisfeito que não seja sempre você.
Uma das perguntas que eu deveria sempre me fazer: eu estou orgulhosa das minhas decisões, daquilo que eu estou escolhendo fazer todos os dias? Quando a gente tem orgulho das nossas decisões, né, se elas estão alinhadas com os nossos valores, o peso da opinião do outro é muito menor. Perde força, a gente fica mais confiante, a gente está nutrido das nossas escolhas, a gente toma decisões mais alinhadas, né, com aquilo que eu quero construir, com aquilo que eu vou me orgulhar, daquilo que eu vou ensinar. Quando a gente deixa de ter medo do que os outros vão pensar e a gente começa a definir as nossas escolhas, a gente aumenta o nosso potencial, a gente para de nos impedir de correr atrás, né, de construir aquilo que realmente importa. Não esqueça do nosso lema aqui: primeiro eu, depois o mundo, também vale aqui. Primeiro as minhas prioridades, primeiro as minhas necessidades, os meus sonhos. Vamos resumir? As pessoas vão ter opiniões, boas ou ruins, você não controla, então tanto faz, deixa para lá. E principalmente não se deixe, não se abandone, não deixe de viver suas escolhas, a vida que você gostaria de construir, que faz sentido para você hoje, as suas prioridades. Não adie os seus sonhos por medo de julgamento, por uma tentativa de agradar todo mundo. Não deixe de escolher aquilo que você realmente quer viver agora. Não deixe você sempre ser o insatisfeito da escolha. Crie uma vida do qual você tem orgulho. Tome decisões coerentes e corra riscos que fazem sentido para te preencher, para te nutrir. No fim, é você que vai viver a vida que você está construindo. Construa seus sonhos. De verdade, vai, me conta, que mudança você faria se você não estivesse preocupado com o fato de ser julgado? Vou deixar algumas perguntas no descritivo de coisas que ela trouxe, que talvez você goste aí de pensar mais um pouco sobre isso. Mas eu vou adorar mesmo saber qual é a decisão que você está adiando por medo do que os outros vão pensar. Me conta! Talvez esse seja o primeiro passo para uma vida mais leve. Obrigada, esse foi mais um episódio da Livroterapia.